as pessoas começam a se perguntar assim, nossa, e aí, água com gás? Né, água com gás é bom, é ruim, faz mal, não faz? Nossa, tem gente que fala que tomar água com gás e percebe que não é muito bom, tem gente que toma água com gás e fala que é bom. E aí, como que funciona isso? Agora, você vai entender isso de uma vez por todas. Né? Por quê? Porque você formou todo o conceito, você sabe o que é tensão superficial, o que mexe na tensão superficial, você sabe o que é um transporte por difusão na membrana lipídica, você sabe o que é uma atuação de transporte rápido pela aquaporina. Agora você vai entender isso. Olha só o quanto é interessante, ó. Se eu vou tomar uma água com gás, essa água com gás, normalmente ela tem o quê? Vamos primeiro olhar assim, ó, do ponto de vista de pH e temperatura. Tá? Então, vamos primeiro para o pH. Se eu vou tomar uma água com gás, né, a água com gás, ela tem lá, né, um pH, o quê? Mais baixo. É uma tendência a ter um pH mais baixo porque ela tem CO2 e tal, vai liberar H+, enfim, toda uma história associada ao aumento, a diluição do CO2 na água e, por consequência, aumenta ali a presença do H+, tem um pH mais ácido, tanto que qualquer água com gás, você pode olhar lá, ela tem um pH normalmente abaixo de 7. Então esse é o primeiro ponto, tá? A água com gás, ela tem uma tendência a ser um pouco mais ácida. Se ela tem uma tendência a ser um pouco mais ácida, o que eu sei? A aquaporina funciona melhor e transporta melhor quando ela tem, a água tem um pH com uma tendência alcalina. Um pH um pouquinho mais alto. Se eu estou com um pH agora mais baixo, com uma tendência ácida, a aquaporina perde função. Então, do ponto de vista de hidratação, transporte da água ali, né, a água com gás, ela é um pouco pior. E normalmente quando a pessoa toma uma água com gás, ela toma uma água com gás, o que? Gelada. Se eu tenho uma temperatura mais baixa, a aquaporina também perde capacidade de transporte quando a temperatura é mais baixa. Então, pH mais baixo com uma temperatura mais baixa, a aquaporina perde função. Então, o transporte da aquaporina, que é o transporte rápido da água no corpo, perdeu função aqui. Então, por isso que a pessoa, quando ela faz o teste, você pode até fazer o teste aí. Se você pegar, faz de estômago vazio, toma uma água ali com gás, você vai sentir que o seu estômago fica cheio de água assim durante um bom tempo, porque você vai demorar para absorver essa água, a absorção é bem lenta, né? Porque você está absorvendo ali pela membrana lipídica, você está absorvendo pela aquaporina, até está absorvendo pela aquaporina, só que é uma absorção muito mais lenta. Porque a absorção mais efetiva e rápida da aquaporina é quando você tem um pH discretamente alcalino e quando você tem uma temperatura ali mais próximo da temperatura ambiente. É assim que funciona. Mas tem gente que vai falar assim, ó, não, mas quando eu tomo uma água com gás, eu me sinto melhor. Né? E aqui tem uma questão, sim, real, associada por trás disso, que é o seguinte: quando você toma, essas pessoas, principalmente que tomam uma água com gás, quando você oferece esse pH mais ácido ali, devido à presença do H+ da água com gás, que é o que nós acabamos de falar, e ele chega no estômago, o que acontece ali é que o seu estômago desloca o equilíbrio do transporte de oxigênio. Se você começa a oferecer um meio mais ácido pela presença maior de CO2, né, o que vai acontecer aqui? Você transporta, libera o oxigênio melhor para a célula. Se você libera o oxigênio melhor para a célula, inicialmente, você pode até sentir uma melhora na capacidade de digestão lá no seu estômago. Olha que legal, né? Então, você vê que nem tudo é ruim, entendeu? Muitas vezes a pessoa fala assim, não, água com gás é sempre ruim. Nem sempre é ruim. O que eu posso falar com tranquilidade para vocês é que assim, ó, por isso que o conhecimento é tão importante, né? Se você tem o conhecimento, sabe o que você está fazendo, você usa, né, a estratégia no momento adequado, de acordo com a sua realidade. Então, se eu estou pensando puramente em hidratação, eu quero me hidratar rápido, eu não vou tomar uma água com gás gelada, porque a minha hidratação não vai ser tão efetiva. Eu vou procurar uma água mais próxima da temperatura ambiente, com um pH um pouquinho mais
um pouquinho acima de 7, se eu quero uma hidratação rápida. Se eu quero melhorar o deslocamento do oxigênio, produção de energia ali no estômago, e por isso, né, o processo de digestão exige uma alta produção de energia no estômago, eu posso sim me beneficiar de uma água com gás. Por isso, algumas pessoas falam: nossa, eu consumo uma água com gás, eu sinto que minha digestão melhora. É por esse motivo. Agora você entendeu o porquê, né? Porque a presença do CO2, dessa água com gás um pouquinho mais ácida, aumenta a liberação do oxigênio. Como o oxigênio é uma molécula essencial para você produzir energia, você produz energia de uma maneira mais efetiva ali no estômago, e o processo de digestão depende de uma boa capacidade de produção de energia ali no estômago.